Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um House Talks. Eu sou Daniel Linhares, novos negócios da House em Minas Gerais. Hoje a gente está aqui para falar de um assunto muito interessante, que é sobre o mercado de lançamentos em 2025 e as nossas perspectivas para 2026. Hoje, para me acompanhar aqui do lado da House, eu trouxe a Roberta, à frente da expansão e expertise da House, e um convidado mais que especial, ele que é meu conterrâneo de Belo Horizonte, Felipe. E seja muito bem-vindo, Felipe. É um prazer ter você aqui com a gente. Queria que você começasse a contar aí da sua história, da sua trajetória no empreendedorismo. Ele que é CEO da Blow, uma empresa que tem total sinergia com a House, né? Inclusive temos parceiros em comuns aí no mercado. Então, bem-vindo, Felipe. Obrigado, pessoal. É super legal aqui. Eu agradeço demais a toda a hospitalidade que vocês tiveram aqui comigo. Nós já somos parceiros aí já tem um tempinho, espero que por muito tempo. Bom, para a gente dar início aqui, falar um pouquinho de mim, um pouquinho da empresa. Eu tenho 25 anos, já tenho 5 anos de mercado imobiliário. Eu caí completamente de paraquedas nisso aqui. Eu formei em Direito, em meio ao meu curso. Não identifiquei muito ali com a área de atuação, né, na área jurídica. E, assim, por mais curioso que seja, eu abri a lista da Forbes ali, peguei as pessoas mais ricas do mundo e grande parte delas, grande parte do patrimônio, os ativos, são imóveis. Ou ele vende, compra, intermedia, enfim. E aí comecei a prestar mais atenção nesse mercado imobiliário e aí acabei entrando como corretor. No início deu tudo errado. Passei ali mais de anos sem vender nada. Mas a gente continuou persistindo e as coisas começaram a acontecer. E em meio a essa trajetória, a gente lidava muito com o mercado primário, justamente as vendas de incorporadoras, enfim. E ali a gente tinha uma dificuldade muito grande no acesso às informações. Cada uma enviava de uma forma diferente, às vezes pelo WhatsApp, e-mail, Drive, enfim. E para a gente que estava ali numa mesa ali com um cliente ali em negociação, às vezes precisava de um memorial descritivo, de alguma informação específica, onde está essa informação? Onde que eu vou encontrar? Enfim, a gente tinha essa dificuldade em uma tabela atualizada, né? Afinal de contas, os valores, todos os meses, eles são reajustados. E aí, em razão disso, né, surgiu a Blow, que é um marketplace que de um lado, a gente conecta, né, as incorporadoras, só que diferente de outros, como Airbnb, Uber, a gente conecta ela no corretor imobiliário. Então, a gente não chega no consumidor final, né, o cliente que compra o apartamento. Afinal de contas, a gente lida no mercado imobiliário que você tem uma jornada de compra muito longa, você tem uma taxa de conversão muito baixa, então a figura do intermediador, né, do corretor, da imobiliária, é completamente fundamental durante toda essa trajetória. Então, em razão disso, em 24 a gente começou a operar, né, e hoje a gente passa de 2 milhões de acessos na plataforma, então já tem bastante gente usando e em alguns estados pelo Brasil. Não, e é muito interessante você trazer esses números aí, uma empresa relativamente nova, né, com números expressivos aí, né, Felipe, e que resolveu uma dor do nosso mercado lá, né. Eu converso com muitos incorporadores, né, imobiliárias, corretores, toda hora a gente vê o tanto que a Blow mudou o dia a dia desse cara, né. Então, assim, eu até queria que você explicasse, assim, essa dor do mercado, né, como é que você enxerga isso, tanto que isso é importante para o corretor lá na ponta e para a construtora também. Os dois lados, né, eles dependem muito um do outro, né, a oferta e a demanda. E a ponte entre esses dois, né, a conexão tem que ser quanto mais fluida, mais rápido os negócios giram, mais acesso a dados você tem, né? O mercado imobiliário ele é muito carente ainda de informações que são básicas. Então, antes o pessoal um ligava para o outro para pedir tabela. Entendeu? Às vezes a tabela era um formato físico, um PDF, assim, um ativo de mais de milhões e milhões de reais ali, ainda era feito de forma arcaica, assim. Então essa questão de fazer um ambiente em que eles se conectam de forma online, rápida, prática, isso fez completa diferença e mudou a forma como as cidades em que a gente atua aí utilizam, né, de fato, fazem o mercado imobiliário acontecer, entendeu? Acho que isso é bom. Primeiro, obrigada por estar aqui. É um prazer. Sou a única paulista aqui na mesa, mas muito feliz aqui de participar, de poder falar. Eu sou gerente de expansão da House
há 4 anos já na empresa, quase 4 anos e meio, então bastante conhecimento desse mercado também. E quando você me fala, né, do que a Blow faz, eu acho muito interessante, porque tem muita sinergia com o que a House faz em relação a trazer soluções para os nossos clientes, né? E quando você fala, né, do corretor, dá muito mais capacidade e dá muito mais liberdade para ele trabalhar com o negócio dele, né? Então, é o que você falou antes, precisava muito desse preciso pedir, preciso ligar, e quando ele tem uma plataforma que facilita a vida dele, isso é uma cadeia, né? Facilita a vida do corretor, que vai, consequentemente, dar mais capacidade para ele fazer aquilo, e aí ele vai gerar mais venda, e aí é uma cadeia que atinge aí venda para incorporador. Então, é de fato uma solução que a gente busca muito aqui na House, é isso, é facilitar, né? Trazer tudo o que a gente fala hoje na palma da mão. Então, eu vejo muita sinergia nisso. Eu acho incrível, assim, de fato, vocês oferecerem isso. Porque a gente fala, né? O corretor é o primeiro cliente a comprar o produto. E ele ter essa informação com muito mais facilidade, para ele é muito mais fácil. O primeiro cliente da incorporadora é o corretor. Exato. Então, trazer essa solução para ele também é importante, porque muitas vezes a gente traz a solução para toda a cadeia, né? O incorporador, o investidor, e esquece que o corretor... Sem o corretor, o incorporador não faz nada, ele precisa do corretor, né? Então, isso é importante também. E aí, o incorporador saber que ele tem um lugar onde ele possa trabalhar com isso e o corretor dele ser capacitado. Então, é, de fato, uma solução. Parabéns, né? Obrigado. É o que você falou, pouco tempo, mais uma sinergia com a House, né? Pouco tempo de empresa, mas que já traz aí um resultado, uma experiência. Eu acho que é isso, né? A gente vai falar, acho que muito disso aqui hoje, trazer experiência para quem está utilizando. E aí você traz isso para o corretor. Sim, com certeza. E o Felipe, com a plataforma dele, tem acesso a muitos dados ali, principalmente em Minas, né, Felipe? Belo Horizonte, Uberlândia, que são cidades que a gente tem uma atuação muito forte, né, Roberto? Sim. Que a gente tem muitos projetos rodando aí com a House. Uberlândia, a gente já está batendo aí 16 projetos, né? Belo Horizonte também, com muitos lançamentos. Entender com você o que você achou do mercado em 2025, dos números, dos lançamentos, o que você achou que foi o grande diferencial aí para o sucesso dos lançamentos em 2025 em Minas Gerais? Bom, ao contrário que muita gente no início do ano estipulava, o mercado ele ainda cresceu, né? A gente vem de um cenário atípico, de um juros muito alto. Então, a Selic agora a 15, Sim. O Copom acabou de falar que vai manter isso ainda por mais um tempo. A gente estava até batendo esse papo. Provavelmente aqui, agora em março tende a cair, né? Os bancos eles projetam em 12,5%, 13% até o final do ano. Mas, assim, em 2025 a gente teve a entrada do Faixa 4 no programa da Minha Casa Minha Vida, que levou, né, uma parcela maior de pessoas a conseguirem entrar nesse programa. Então, o pessoal, né, do Minha Casa Minha Vida desempenhou muito bem em 2025, foi a força motriz aí do nosso mercado. Realmente, a classe média ali, o pessoal que consome entre 600 a 1 milhão e pouco ali, foram os mais afetados, que realmente teve uma dificuldade maior em venda, que são pessoas que necessitam do financiamento imobiliário, uma vez que ele está mais caro, obviamente que muita gente fala, ano que vem a gente volta a conversar e tal. O alto padrão, ele é um pouco mais inelástico, né? Normalmente, grande parte das vendas do alto padrão ainda são feitas à vista, assim. O pessoal, às vezes, né, tem uma condição de pagamento até mais agressiva, então, assim, ele ainda se manteve muito. Então, agora um mercado, por exemplo, que a gente está entrando bastante coisa, que é o de Salvador, assim, de 24 para 25 teve um aumento super expressivo do número de lançamentos na região. E em 25, a parte de alto padrão, ela teve uma baixa de estoque, mas o ritmo, o crescimento, né, de vendas foi superior ao ano de 24. Então, assim, você vê que mesmo com o estoque mais baixo, continuou um ciclo de vendas interessante. Isso em Belo Horizonte também se repetiu. Ali, um dos principais bairros ali da capital mineira, que é a Savassi, por exemplo, que vende vários estúdios, assim. A gente anda na Savassi ali, tá um canteiro de obras. Vocês têm alguns projetos lá, ali, definitivamente, mesmo tendo um dos metros quadrados mais caros de Belo Horizonte, ele se manteve ali com um dos principais pontos de vendas. Assim, 25 foi um ano difícil, 26 ainda assim vai ser, né, um ano mais curto. A gente tem Copa, né? Copa todo mundo se une, eleição todo mundo briga. Exato. Aquela confusão, mas assim, é um ano mais curto, são 9 meses. O primeiro semestre agora, todo mundo acelerando, vai ser aquela loucura.
Mas eu ainda acho que agora para 26 aí a gente continua crescendo, fazendo um arroz com feijão ali. Acho que não é um ano de inventar muita coisa diferente, mas eu acredito que vai ser um bom ano, sim, com certeza. Show. E aí, falando de lançamentos, né, Roberto, a gente vê o sucesso de vendas nos empreendimentos de apartamentos compactos, né? E a gente, como House, a gente traz uma solução muito bacana, assim, para o incorporador. Queria que você falasse um pouco mais das nossas entregas aí para o incorporador, o que faz ele ter esse sucesso ali no lançamento. Em 2025, a gente viu vários casos, principalmente aqui em Minas, em Minas Gerais, a gente viu, assim, cases de sucesso que venderam 90% em um mês. Então, são mais de 10 cases aí de sucesso. Inclusive, a gente teve lançadores de sucesso. A gente lançou essa campanha lá pela House. Então, queria que você falasse um pouquinho aí das nossas entregas. Foi muito bacana. A gente sentiu muito do mercado também. Algumas incorporadoras até um pouco receosas com relação ao lançamento, até por conta do cenário econômico. Algumas deixaram algum lançamento para esse ano, mas mesmo assim, como você comentou, foi um ano muito bom. A gente teve muitos lançamentos, a gente fez muitas parcerias. Em Minas Gerais, por exemplo, como a gente comentou, é uma das nossas praças com maior parceria. A gente, de fato, teve muito lançamento, né? Então, de parceria, a gente fechou de mais de 10 parcerias só no ano passado em diversas regiões de Minas, né? Então, Montes Claros, Divinópolis, Itabira, lugares que são não o grande centro, né? As grandes cidades. Muito bacana, principalmente até com esse mercado que a gente fala do compacto, que hoje, para quem conhece São Paulo, isso é um produto muito comum, né? Mas que ainda em outras regiões isso ainda é uma novidade, ainda está tracionando, mas é muito legal porque mesmo assim a gente já vê um bom resultado. Então, clientes com 100% no lançamento, a gente tem que falar na House de recordes também de venda, Sim. Não só de um lançamento, mas de horas, né? Produto vendido em 34 minutos, produto vendido em 11 minutos. Então, claro, tem todo um trabalho feito ali pelo time comercial, mas que, de fato, trouxe bons resultados. Hoje, o que a gente fala, né, o que o incorporador ele precisa para lançar um produto é trazer um produto que traga experiência, que traga... que ele se destaque no mercado, né? Lançamento a gente tem aí um monte, o ano inteiro, mas como é que ele faz para aquele lançamento ser diferente? Então, a House, de fato, vem para dar essa assessoria, dar esse suporte para o incorporador de ponta a ponta, né? Como é que eu faço um produto diferente? Depois, como é que eu marketizo, como é que eu lanço, como é que eu comunico o mercado, como a gente falou no começo, como é que eu capacito o meu corretor, né? Como é que eu deixo ele com todos os argumentos inovadores para ser uma venda diferente. Então, a House ela vem ajudando o incorporador de ponta a ponta, desde do desenvolvimento do projeto, né? Para que ele seja um projeto com marco na região, até a entrega, de fato, desse projeto para o cliente final, seja ele um cliente investidor, seja um cliente morador. Então, esse trabalho que a gente faz hoje tem trago muito resultado para o incorporador e a gente vê um mercado muito aquecido. Minas, a gente tem tido bons resultados. Hoje, a gente vai começar agora 2 grandes operações, né, lá em Minas, e já tem outros grandes lançamentos para esse ano de 2026. E aí, até o final do ano, a gente também inicia outras operações. Então, de fato, um mercado que a gente está acompanhando e que tem trago muito resultado e com a força da House, aí, a gente tem ajudado bastante o incorporador nessa frente. Então, isso é muito bacana. Não, isso definitivamente, eu acho que vocês trazem, né, tanto essas inovações quanto muito dado, né? Acho que hoje até meio chovendo molhado, né, falar de dado, mas ainda tem muita gente que vai no feeling, né, no achismo. E definitivamente os projetos aí que eu vi que em 2025 eles tiveram um sucesso maior, além dessa questão da inteligência por trás, né, identificar em determinada área o que funciona, né? Que tem áreas, por exemplo, em Belo Horizonte, tem uma área que a terceira comodidade mais procurada é Pet Place. Entendeu? Enquanto tem outras que já é uma piscina, enfim, comodidades diferentes. E não tem como ele adivinhar isso com base no achismo. Ele precisa ter acesso a dados. E acho até que para fazer essa concepção do projeto. Exatamente. Né? Você não pode errar num ativo de milhões e milhões de reais. Você não tem espaço para isso mais. E não dá para fazer um Ctrl-C, Ctrl-V de outras regiões, né? O que funciona aqui, funciona. Não funciona, né? É o que você falou. A gente tem... os dados conseguem nos passar toda a informação precisa ali do que hoje é um objeto de desejo histórico de consumo daquela região. Então, funciona. Eu preciso colocar uma determinada área comum ali numa região muito quente,
cliente que eu não posso falhar ali, mas que em outra região talvez não faça sentido. Né? A gente vê no Sul, eles colocam aquelas áreas de firework, né? Que é um espaço ali, né? Porque é uma região mais fria, que, poxa, eu não posso considerar isso num projeto em Teresina, por exemplo. Salvador. Eu não posso deixar de ter uma piscina, de ter um espaço ali. Então, os dados hoje são essenciais. Assim, o Ale fala muito sobre isso, né? Quem não trabalha com dados tende ao fracasso mesmo, porque não dá mais para ir por feeling, achismo. Mais que a gente tenha toda essa expertise, os dados vêm, de fato, para trazer o mais assertivo, né? Então, isso é essencial hoje, trabalhar com dados. E a gente inicia desde esse estudo de mercado, né? Trazer olhar para o incorporador do que o meu cliente deseja, como é que está a região, como é que está a locação naquela região, como que está a procura de locação naquela região por longa e curta temporada, tem demanda para aquela região. Então, isso é importante até para ele desenvolver esse produto e desenvolver direcionado. É um produto só para investimento, vou trabalhar com um produto misto. Então, os dados vêm para, de fato, direcionar o incorporador. Além dos dados, o que eu vi que funcionou muito em 25 e definitivamente em 26 também vai ser a bola da vez, assim, não essa questão da assertividade em colocar comodidades na área comum também, mas os empreendimentos que performaram melhor, assim, em número de vendas e também em VGV, eles tiveram uma condição de pagamento um pouco mais agressiva, assim, digamos. Então, por exemplo, ali você tem... às vezes o incorporador faz 35, 65, 40, 60, ali a condição de pagamento. Mas assim, quando você alonga isso mais, às vezes em vez de 24 meses, 36, você vende não só um apartamento, mas também a condição de pagamento pro cliente final. Então isso foi um trunfo que muita gente usou ali na tabela de vendas e fez uma diferença enorme, porque às vezes o cara abre ali o espelho, né, a tabela, a condição de pagamento, e olha a mensal ali, mensal 4 mil. Às vezes o metro quadrado pode até estar um pouco mais alto, mas ele 4 mil, não, 4 mil cabe no meu bolso, entendeu? Então, assim, isso dentro dos empreendimentos, definitivamente, visto que o cenário econômico hoje ainda é uma coisa que afeta muito, né, questão de financiamento e tal, taxa de juros, mas ele, na hora que ele bate o olho e fala 4 mil, isso aqui vai, isso aqui vai, entendeu? E quando a gente fala do cliente investidor também, né, Roberto? É um cara que para de olhar só para o preço do metro quadrado. Ele está buscando ali rentabilidade. O que essa unidade vai me rentabilizar lá na frente? Quanto que eu vou ganhar com essa unidade, né? E o que a gente traz de comodidade, né, para esse cliente, né, de geração de tempo, de valor. E a gente, com a nossa gestão, nosso decor, né, Roberto? Eu acho que a gente traz uma solução muito interessante para esse tipo de investidor que busca essa rentabilidade lá nesse tipo de empreendimento, né? E aí, até trazendo, seguindo nessa linha, a gente também trabalha com essa flexibilidade, né? E, de fato, a gente entende, vê muito que faz todo sentido, né? Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com um projeto de mobília e decoração que eu consigo otimizar e flexibilizar para o cliente, ele começa a pagar a parcelinha pequena ali, enquanto ele está pagando também a unidade, e aí quando chega ali na frente, na hora da entrega da chave, ele já está com aquilo quitado, ele já começa a rentabilizar. Então, trazer essas soluções para o cliente é sempre colocar o cliente como foco, né? Esse ano, o foco da House como todos os anos, mas ainda mais, é trazer a reputação e trazer olhar para o cliente mesmo, né? Então, quando a gente começa a olhar para o cliente e trazer soluções para ele, para que de fato facilite a vida dele, a gente fala uma vida inteligente, né? Trazer uma facilidade para ele, de fato a gente consegue ter bons resultados com isso, né? E a gente sente muito isso também. Trazer tecnologia no cenário atual é completamente fundamental. Então, hoje fica aquela discussão de IA, o que a IA vai mudar, enfim. E pelo menos lá na empresa o que a gente vê, que a IA, ela nos fornece uma coisa que nenhuma outra coisa consegue, tecnologia no geral, assim, porque é o tempo. Independente do dinheiro que você ganha, você nunca vai ganhar tempo. Exato. Então, essa parte do decor eu acho bem interessante, porque você ganha tempo. Sim. Você não precisa preocupar. O ativo vira o retorno sobre o investimento, ele já começa desde o dia 1, uma vez que, né, você compra esse produto, enfim. E aí, Felipe, eu gosto muito de falar que o tempo é o nosso novo luxo, né? Perfeito. A gente até fala que na House a gente não vende metro quadrado, né? A gente vende tempo ao quadrado, que é isso. Hoje a gente
o mercado mudou como um todo, até a gente fala até mercado de luxo, né? As pessoas não procuram mais só o produto, eles procuram experiência. Então a gente vê lojas como Dolce & Gabbana, que trazem agora experiências, né? Cafés, coisas que são bem atípicas do produto dele, mas porque buscam trazer experiência, buscam trazer mais tempo de qualidade. Então, quando a gente desenvolve os projetos hoje, né, junto com o incorporador, com esse conceito de trazer mais tempo, das pessoas estarem mais convivendo, trazendo experiência, buscando isso, né, trazer para a moradia, uma moradia que traga experiência e tempo para o cliente. Então, isso é muito bacana. Definitivamente. Hoje, com essa vida wellness, né, saudável, assim, o artigo de luxo deixou de ser uma marca que você expõe numa blusa, numa bolsa, enfim, mas uma qualidade de vida, uma vida saudável. E definitivamente, se a gente não ficar atento a todas essas mudanças que acontecem, principalmente com essa geração mais nova vindo, que ela é muito dinâmica, né, por vezes, assim, eu vejo que é muito comum vários prédios terem diversos espaços obsoletos. Entende? Então, assim, eu acho que isso muito vem justamente dessa mudança que é dinâmica, e se não acompanhar o que você acha hoje, amanhã já pode não ser uma verdade, entendeu? Então eu acho que essa assim, eu falo que o prédio analógico ele ficou no passado, né? O prédio do futuro, ele é tecnológico e conectado a serviços, né? Então, por exemplo, hoje a gente está aqui no House Paulista, né? A gente reserva aqui nossa sala aqui do podcast, né? Tem uma experiência legal, né, Felipe? Que você muito veio, diferente. Ficou. Até queria saber de você aí, sua experiência aqui na House. Super legal. Eu fiquei justamente no decor, né? No primeiro apartamento aqui, super diferente, assim. Eu cheguei, tava morrendo de fome, abri o aplicativo ali rapidinho, já peguei o que precisava comer, já consegui começar a trabalhar. Então acho que é uma experiência que agrega muito, porque eu não preciso sair daqui para poder ir em algum lugar, consumir algum tipo de tem um Webspace na mão. Você abre ali rapidinho ali, já resolve o seu problema. Pra gente que tem uma vida mais dinâmica, assim, isso faz completamente diferente. Quando a gente tende a se acostumar, né? Coisa boa a gente se acostuma fácil. E aí, quando você não tem isso, né? Às vezes a gente viaja para outras regiões que ainda não tem essa comodidade, facilidade dos prédios já em operação, né? Então, tá começando. E aí você se sente meio... Então, às vezes eu vou para alguns lugares assim que não tem. Eu falo, poxa, queria um chocolatinho, eu queria uma água. Você precisa sair para um mercado próximo. Te deixa mais... com menos tempo. O paladar não retrocede, né? Depois que você experimenta do melhor, essa bom, comodidade aqui, você vai para um mais tradicional, você sente falta, definitivamente. Então, essa tecnologia que vocês agregam dentro do empreendimento faz bastante total diferença, né? E agora falando dos lançamentos aí do mercado em 2026, o que a gente pode esperar até de novidade da House também, né, Roberta? A gente trazendo várias inovações aí, alguns produtos diferentes, né? E depois queria saber sua visão também, Felipe, você que trabalha com várias incorporadoras, que o pessoal, qual que é a expectativa do mercado, o que o pessoal tem trazido de soluções diferentes aí também. Então, para a gente ver essa perspectiva aí para esse ano desafiador, né? Sim. Mas com o cenário de juros abaixando, e eu acho que a gente tem tudo para crescer forte aí, né? Não, com certeza. A House tem olhado muito, né, para o cliente e com isso a ideia é sempre trazer produto inovador e produto novo, né? Então, a gente já tem alguns aí produtos na prateleira que a gente vai estar trazendo aí durante esse ano, mas um deles, principal, que a gente já fala muito sobre é o Senior Living, né? Então, a gente entende que hoje esse público é um novo mercado, é um mercado que, assim, está muito forte. A gente tem muitos dados, né? Hoje, o que a gente tem de moradia para essa faixa etária, né, acima dos 60, a idade prateada é muito pequena, então é 6% a nível nacional é o que a gente tem para atender a esse tipo de público, né, que é o público 60 a mais. E a gente vai ter aí um crescimento de até 2030, depois de 2050, de mais de 35% da população 60 a mais. Então, e aí a gente não só em relação à idade, mas a gente traz um perfil diferente. Hoje, o público, a gente tem muito solteiro, muito divorciado,
quem não tem filho, né? Os pais de pet. Então, não tem mais filho, só tem o pet como filho. Então, a gente está trabalhando aí com uma população também mais solitária, né? E que está buscando convivência com outras pessoas, conexões. Né? E ele é um público ativo, exato, né? Total. Já não é mais aquele... Vai tomar a cervejinha exato. Dele, né? Então, tá buscando... a parte wellness também tá muito forte. Hoje a gente tem aí um número muito expressivo, né? Da população que procura mais uma vida muito mais saudável e eles se incluem nisso. Então, quando a gente fala do produto sênior, já é um produto também residencial, né? Foco na residência, mas que vai trazer todo o suporte para essa faixa etária, né? Então, deixando um prédio inteligente, com todas tudo aquilo que cabe dentro da legislação, né? Que vai deixar essas áreas comuns bem atrativas para que ele possa conviver, para que possa fazer um networking ali e deixando ele tranquilo nesse período que ele já está, né? 60, ele vai fazer 70, ele vai fazer 80. A ideia é trazer prédios inteligentes. E a House vai ajudá-lo nessa construção desse projeto, que é um mercado. E quem não... A gente fala, né? A gente tem um oceano azul aí para nadar de braçada e a gente entende que agora é o futuro. Então, é um dos produtos que a gente vem aí já de lançamentos e no nosso portfólio. E aí, a gente tem alguns outros aí que ainda não vou dar spoilers, mas que a gente vai ter aí, mas sempre com foco no cliente e sempre pensando hoje o que de fato o cliente está solicitando, sabe? Então, o Sênior hoje é um produto que a gente está aí no nosso foco, mas a gente tem bastante coisa para lançar esse ano. É um dado que é muito interessante, apenas 12% do Brasil é verticalizado. Então, assim, você tem espaço. Tem um déficit de 6 milhões de habitações no Brasil. É um déficit que já vem há um tempo, assim, mas ele continua. Então, é um mercado que, assim, ele tem um potencial de... tamanho, né? Tem um potencial, uma demanda reprimida ainda absurda. Só que uma vez que a gente traz, né, novas concepções, isso faz com que um projeto ele tenha uma liquidez saudável, né? Às vezes, porque em algumas praças você vê alguns projetos que travam, né? Que às vezes não vendem. E aí você vai analisar a fundo, teve alguns processos ali que ele deixou de ser feito pelo caminho, né? Às vezes um estudo de dados, né? Uma consultoria, né? Tá perto de pessoas ali que entendem do mercado. Então, essa questão aí de entender que realmente, né, o público mais... a tendência do número, um aumento no número de idosos realmente é enorme. Então, você tem um produto voltado a eles. Isso é tecnologia, isso na prática aí faz uma diferença absurda. E a gente tem até, só complementando, a gente tem diversos parceiros que até iniciaram projetos já isso no passado, assim, mas que não avançaram com o projeto exatamente porque acabou sendo um projeto oneroso, né? E quando a gente traz o Senior Living by House, a gente quer trazer um produto residencial que nada vai se comparar a um asilo ou uma casa de longa permanência, mas que também não vai trazer um custo condominial caro, porque não é essa a ideia. É, de fato, a gente trazer, como a gente já fala aqui, de serviços, de facilidade, de uma operação onde, né, claro, vai ter todo o suporte ali, então a gente vai ter alguém no empreendimento 24 horas por 7 para dar aquele primeiro atendimento, primeiros socorros, mas ainda assim eu não vou ter todos aqueles profissionais que eu teria, por exemplo, num asilo, então eu não vou ter que pagar aquele valor expressivo para ter que muitas vezes eu não necessito naquele momento e eu só vou usar aquilo que realmente... Então, a demanda por serviço mesmo e a medida, como a gente fala, pay per use, né? O que você precisar, você utiliza. Então, também é E aí, quando eu conversei com muitos incorporadores que começaram, eles pararam exatamente o desenvolvimento do projeto porque estava ficando muito caro e ficava muito fora, né? Do que, de fato, é a proposta. Então, essa a proposta que a gente está fazendo para o incorporador hoje. E fazer com que o idoso ele possa continuar no bairro onde ele sempre morou, né, ou na região, ou poder morar perto dos filhos, ele ter não ser deixado de lado, né? Porque muitas vezes a sensação que tem quando fica, né, em outros espaços, assim, um asilo, é que você foi deixado, você foi largado. Deixado, né? De lado, e não é né? isso que a gente quer, de fato, fazer com que ele se sinta acolhido mesmo e com um olhar especial para ele. Então, isso é legal. Entendi. E aí, Felipe, queria entender com você, assim, esse tanto de acesso na Blow, né, plataformas, né, trouxe números aí impressionantes, né? Como é que isso ajuda o incorporador? Como é que você traz isso para o incorporador para ajudar ele no lançamento, no estudo? Né? Eu acho que é legal a gente trazer isso
para o mercado? Como é que vocês atuam nessa frente aí também? Isso faz parte da nossa cultura, é um acesso rápido, dinâmico, assim. A gente gosta tudo de ser feito rápido. Então, tudo que é teste, a gente é super cabeça aberta para tudo que é teste, mas desde que seja rápido. Testou, fez sentido, beleza, continua, se não... E aí, nessa questão voltada a dados, hoje a gente até fez o MVP de um produto novo, chama Radar, que ele vem justamente nesse intuito. Então, é um super dinâmico, de uma forma que você consegue escolher um bairro específico, você já identifica, né, quais foram os produtos, quantas vendas, VGV, ticket médio, metro quadrado, evolução de tabela, velocidade sobre oferta, enfim. E isso para o comparador fez muita diferença, porque ele consegue acompanhar exatamente o que aconteceu no mercado e na ponta do dedo dele, né? Porque antes, como que normalmente faziam, né? Pega as tabelas, aí reúne uma tabela de janeiro até junho, do primeiro semestre. Aí entende mais ou menos o que foi. Só que isso demora quanto tempo? Você precisa de uma pessoa ali, dias ali para fazer isso, né? Bom, e o processo de compra, o lead, ele demora em torno de 1 ano e meio do início, quando ele começa a olhar o apartamento, namorar, até de fato ele comprar. Então, com essa questão de dados e afins, o objetivo geral da plataforma é melhorar o mercado imobiliário como um todo. E a gente quer encurtar esse período. Então, assim, obviamente que se o incorporador ele tem acesso ao dado, ele consegue lançar um empreendimento que é um pouco mais assertivo. Uma vez que o corretor tem acesso ao dado atualizado e na palma da mão dele, ele consegue enviar isso de uma forma melhor para o corretor dele e já apresentar de uma vez todas as opções. Porque antes, quando eu atendi um cliente, às vezes você tem, num determinado bairro ou região, você tinha ali 4 opções ali que você já tinha captado, enfim. Se essas 4 não serviam ao cliente, e aí? Vai achar o produto aonde? Então, agora, se ele faz um filtro em determinada região, ele encontra tudo que existe naquela região. Então, assim, o objetivo, no geral, é fazer com que o mercado imobiliário melhore em todos os aspectos que a gente pode. E, em razão disso, até já linkando com a questão da nossa parceria, eu acho isso muito legal porque a gente traz duas inovações diferentes, né? Eu pego de um braço, você pega no outro, a gente leva e melhora o mercado. E não sei se vocês sabem, mas o mercado imobiliário ele é muito tradicional, ele só pede para dar pesca em inovação. Nossa, caramba! Entendeu? Então, assim, trazer uma disrupção para o mercado, por vezes tem muita gente que ainda fala, pô, será que isso realmente funciona? Mas é completamente necessário. Por mais que você tenha uma demanda grande, o mercado não vai parar, o mercado vai continuar crescendo, a gente tem que fazer com que ele seja cada vez melhor. Então, acho que juntos, eu até agradeço a vocês pela parceria, que aí a gente vai conseguir ir mais longe. E falando aí de perspectiva de crescimento para 2026, né? A House está aí com 170 lançamentos previstos aí para esse ano, né? São aí 17 estados, 80 cidades, né? E mais de 96 projetos em início de operação, então é muita coisa, né? A gente fala aí dos números da House, né? Hoje a gente tem em unidades contratadas já mais de 220 mil unidades. Claro que não todas ativas ainda, mas assim, com esse tanto de operação que a gente inicia esse ano, a gente vai subir ainda mais esse número, né? De fato, operações Brasil afora. Então, até trazer para o incorporador de fora de que as outras cidades já estão começando a atuar, daquilo que ele vê aqui, né, que a gente fala São Paulo foi o nosso primeiro mercado, mas que outras regiões já vão estar com o cheirinho da House também, né, então isso é bacana para a gente. E aproveitando, queria eu fazer uma pergunta agora, como é que está a perspectiva de vocês em relação ao mercado? Hoje atuam especificamente em Minas, mas já tem algumas outras regiões, mas qual que é a intenção, o foco de vocês hoje é trabalhar a nível nacional, trabalhar com... Como é que o incorporador... Conta um pouquinho pra gente como que o incorporador pode se associar a vocês. Acho que é interessante claro. ele saber esse processo, assim. E a gente começou de Belo Horizonte, né? Eu sou natural de Belo Horizonte, depois fui para Uberlândia, tem algumas coisas já em São Paulo, Santa Catarina. A gente está expandindo Salvador, já está entrando bastante coisa, uma praça super interessante, bem diferente das outras que a gente atua, tem algumas particularidades. Hoje a gente tem mais ou menos uns 10 bi e meio, ou quase chegando a 11 de estoque. Então tem muitos empreendimentos, hoje são mais ou menos uns 550 dentro da plataforma. E assim, obviamente que em algumas cidades você tem uma atração bem legal, porque esse é um marketplace, então você tem ali a troca entre corretores, então gera muita visita, muita venda. Mas tem muita gente de outros lugares, algumas cidades específicas, assim, tipo de Goiânia, que é uma cidade que a gente nem atua, que usam muito a gente como forma de
organizar o envio de informações. Porque, às vezes você manda um PDF solto, uma tabela, fica um negócio não tão profissional, né? A partir do momento que tem muita gente que usa a Blow no intuito de organizar aquelas informações. Então tem um link da incorporadora com todos os detalhes, com todos os anexos que ela precisa, e ela consegue acompanhar, né, alguns dados de acesso desse produto. Então ela consegue ter uma noção de quais as imobiliárias que mais as buscam, os corretores, qual produto tem mais acesso, o que os corretores estão fazendo, se está enviando para um cliente e tal. Então ela consegue não esperar com que o corretor entre em contato com ela. Ela consegue identificar, pô, esse corretor aqui enviou para um cliente, fez download dos meus anexos, deixa eu dar um toque nele. Vem aqui na consultora, vão lá na obra, enfim. Isso é muito legal porque a gente tem um caso legal de uma incorporadora que é cliente nosso, que chama Anima, lá em Belo Horizonte. Né, o gestor de parcerias, ele entrou em contato com uma corretora que estava ali, né, que ele identificou que estava mexendo nos anexos, e ela falou, olha, eu tenho um cliente para cobertura, mas ele não consegue chegar nesse valor. Ele falou, não, beleza, vem aqui na consultora que a gente bate um papo. E ele conseguiu converter essa cliente da cobertura para a área privativa. Às vezes, seu corretor externo, ele meio que perde o fio da meada. Às vezes, ele vai apresentar outro produto, enfim, não sabe contornar uma objeção. E a construtora, ela acaba sendo especialista do produto. Né? Então, uma vez que traz ele ali para perto, o corretor, ela acaba, né, conseguindo gerar mais negócios. Às vezes, ela perde um que ela nem viu. Né? Assim, ela consegue ter esse canal, que é extremamente necessário na parte comercial, mais para próximo. E agora, em 26, a gente vai verticalizar. Eu acho que é um ano que a gente vai fazer o arroz com feijão muito bem feito. A gente tem algumas soluções aí, mas é chegar em outras praças, né? A primeira que a gente já está funcionando é Salvador. E aí o resto ainda é segredo. Sem spoilers. E aproveitar até para mandar um abraço aqui pro Vitor, né? Pro Bruno também. Bruno. Estive lá na Blow, fui super bem recebido lá pelo pessoal. Acho que a gente teve uma troca muito legal lá sobre o mercado, né? Principalmente lá em Belo Horizonte. Eles né? são esquisitos. Eles são bons. Eu gosto demais. E casou muito, sabe? A gente se completa muito e tal. Então, um abraço pros meninos aí que com certeza estão vendo a gente aí. São fora da curva. De vir pra cá, né? Também, claro. Conhecer aqui. Eu sempre falo com eles, gente, nós temos que mexer, tem que ser visto, tem que estar sempre rodando, conhecendo o pessoal, porque isso aqui faz muita diferença, né? Com certeza. Demais. E aproveitar aí para te agradecer, Felipe, mais uma vez, sua disponibilidade de vir aqui, conversar com a gente. Essa troca para a gente é sempre muito importante. Estou devendo um pão de queijo, né? Faltou aqui, né? Se a gente tivesse em Minas, certeza que ia ter um pãozinho de queijo aqui com um cafezinho. A gente Mas falhou. lá em BH a gente resolve isso aí. E aí, Felipe, queria que você trouxesse para a gente finalizar aqui, uma reflexão, né? Algo interessante, né? Um empreendedor que começou muito cedo aí a jornada e está com números relevantes, assim, realmente transformou o nosso mercado lá, resolveu uma dor. Trazer uma reflexão aqui para a mesa. Claro. Para a gente encerrar esse papo aqui. Acho que hoje em dia, né, tem essa questão de Selic alta e tal. Acho que tem muita gente que está pessimista, assim, né? Falando que tá com medo do Brasil, enfim. E eu gosto de olhar por outro olhar. Assim, o copo sempre tá meio cheio. Então a gente tem que ser otimista, trabalhar mesmo, vai ser difícil, mas nunca deixou de ser, né? O Brasil nunca foi um ambiente amigável a mercado, empreendedorismo e negócios, e mesmo assim a gente conseguiu fazer, entendeu? Então vai ser difícil mesmo, às vezes a gente vai ter que bater a cabeça, insistir um pouco mais. Às vezes, né, ter que ser mais criativo, encontrar outros caminhos, mas a gente tem total condição de crescer, desenvolver. E eu acho que, por exemplo, vocês tiveram um crescimento absurdo nos últimos anos, a gente conseguiu ter desenvolvimento super legal, a gente vê vários incorporadores lançando, indo super bem, mesmo sendo um ano difícil para o mercado imobiliário no geral, e é isso. Eu acho que é isso que a gente trouxe aqui, né? O que o pessoal fez de diferente, né? O que agregou diferente para ir tão bem? Eu acho que isso é importante, né? A gente trazer aqui também, né? Eu acho que é o que você falou. Como é que eu contorno o cenário econômico? É o que você falou. Não tem como, né? Ele tá aí. Tem um jeito. Então, eu preciso ser diferente. Eu preciso ser diferenciado. Para que, de fato, eu consiga performar melhor. Exato. Então, tem que ser diferente. Como eu falo... Para isso, eu preciso trazer soluções inovadoras. Então, com certeza. Esse é o caminho.
É isso, então agradecer os dois aí. Obrigada, foi um prazer. Fiquei muito feliz de participar, muito honrada de estar aqui, poder falar mais da House, para a gente poder bater um papo bem franco e aberto sobre o mercado. Acho que isso é importante, as pessoas ouvirem também e a dor que a gente está trazendo, a solução que a gente está trazendo aqui é a dor de alguém, né? Então, acho que isso eu acho que isso é essencial e eu sou super aberto também. Quem estiver vendo a gente aqui, tiver interesse em bater um papo, se quiser achar a gente no Instagram, o nosso é blue.app. O meu pessoal é Felipe Lara 7 no caso. Enfim, muito obrigado. Espero voltar várias vezes a São Paulo. Super convidado. Achei o House Paulista aqui, agora me sinto em casa aqui. Coisa obrigado boa. pela hospitalidade e é isso, vamos seguir junto. Vamos junto. Muito obrigado a todos. Obrigada, gente.